disso. Mateus capítulo 6, a partir do verso 24, estará projetado também ali no Data Show para você. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Ó Deus, fala ao nosso coração, nos instrui na Tua palavra, para a glória do Senhor, para que saiamos daqui edificados, exortados, consolados, animados, instruídos, para sermos bênção, Senhor, em todos os ambientes que o Senhor permitir a nossa presença. Nós oramos confiados e já agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Obviamente que o Brasil sofre uma epidemia. A Organização Mundial de Saúde disse que o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo inteiro. 18,6 milhões de brasileiros convivem com esse transtorno. Somos recordista mundial. Não existe outro lugar no mundo que essa epidemia atinja mais do que a nossa nação. 18 milhões de pessoas convivem com esta ansiedade, com esse transtorno. Agora nós podemos fazer uma triste soma. Uma soma que vai abalar qualquer tipo de equilíbrio. Você pega essa epidemia brasileira chamada ansiedade, soma com uma pandemia chamada coronavírus e multiplica com as fake news das redes sociais. Qual o resultado disso? Pense, como se diz no Nordeste, pense. O que isso vai gerar no nosso coração? Já vivemos ansiosos. Vem uma pandemia dessa, e ainda milhares de pessoas esparramando suas doutas opiniões nas redes sociais. Essas terríveis fake news que só pioram o quadro, Eu estava vendo uma entrevista de um técnico de futebol famoso na Europa, e no meio da entrevista, ele, um técnico famosíssimo, no meio de um campeonato importante, o repórter perguntou: e aí, o que o senhor pensa do coronavírus? Ele olhou para o repórter e disse: o que eu penso? Nada. Eu não sou especialista, não sou agente de saúde pública, não sou autoridade dessa área. Que mania é essa das pessoas que têm popularidade, dar opinião naquilo que não conhecem? Você está me perguntando, que pergunta é essa? Vai perguntar para alguém que trabalha na Organização Mundial de Saúde, vai perguntar para um médico especialista da área, vai perguntar: eu sou técnico de futebol. Eu falei: meu Deus, finalmente, alguém sensato na face da terra. Gente, eu só sou pastor, tem que lavar a mão, passar gel, não é? Álcool gel,
deixa o ambiente aberto e pronto. Pastor, e aí? Aí a outra parte eu sei, vamos orar, e aí sim, aí Bíblia. Essa parte é nossa. Mas nós temos que ter cuidado, temos que ter calma, temos que olhar para a palavra do Senhor, que nos ensina o caminho do equilíbrio, porque para viver desequilibrado com a soma desses fatores é muito fácil, ainda mais nesse momento. Eu li um livro que eu gostei muito, do John Maxwell, chama Today Matters, e ele diz isso aí: pessoas bem-sucedidas focam suas vidas no dia de hoje, porque hoje é tudo o que você tem. Eu sei que você pode estranhar essa frase, mas ela também é de Jesus, e nós acabamos de lê-la. E aí, o Maxwell diz uma coisa bem interessante. Ele diz que nós temos uma tendência tripartite na nossa história. A primeira delas é de exagerar sobre o nosso passado. Nós temos uma tendência de olhar para o nosso passado com um exagero de que, como era bom há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, dependendo da idade, 30 anos atrás. Quando era bom, quando nem existia aterro do Flamengo, aquelas águas límpidas, os peixes saltando, o Palácio Monroe, Como era bom aquele tempo que a gente nem se preocupava com grades nas janelas. Como era bom aquele tempo, a comida era saudável, não tinha essas coisas, e você vai exagerando o passado, como se toda a perspectiva brilhante da sua vida estivesse lá atrás. Esse é um problema. Outro problema de exagerar o passado é na perspectiva negativa. Hoje eu estou assim porque eu fiz as escolhas passadas, erradas lá no meu passado, eu não estudei o que eu tinha que estudar, não aproveitei aquela oportunidade, se eu tivesse aceitado ficar trabalhando lá naquele banco na Suíça, e você vai sofrendo, essa é outra perspectiva negativa, de exagerar as coisas do passado. Outro problema é você superestimar o futuro. E aí você olha para o futuro e lança tudo lá. Amanhã vai ser melhor. Glória! E aí amanhã eu vou conseguir, amanhã eu vou vencer, e amanhã, e você se torna um otimista desvairado. Ou então você superestima o futuro na perspectiva negativa. Esse coronavírus é só o começo, vai matar todo mundo, não vai sobrar ninguém, as ruas vão ficar vazias, e aí você entra numa crise, porque você é pessimista, contagioso. Terceira coisa é você subestimar o presente. Esse é um terceiro erro muito comum. É você não perceber as palavras de Jesus: hoje importa. Se preocupe com agora. Busque hoje. Hoje é o dia que o Senhor te deu. A misericórdia do Senhor se renovou hoje pela manhã. Você acordou e Deus te deu esse dia. Aproveita. E olha com uma estima especial. Não subestime o dia de hoje, olhando para o passado, naquelas perspectivas, ou esperando o futuro, naquelas outras perspectivas. Valorize o tempo que você chama hoje. E é exatamente isso que o Senhor vai nos ensinar nesse texto. O contexto desse texto, no livro de Mateus, era perceber a importância dos discursos de Jesus, o foco dos discursos de Jesus. Mateus, do capítulo 1 até o capítulo 4, vai introduzir, Jesus está chegando no ministério, Jesus está aparecendo, vamos começar agora a ouvi-lo. O capítulo 5 é o primeiro dos 5 sermões registrados no livro de Mateus. Então, o primeiro dos 5 sermões começa nesse capítulo 5. E ele vai falar ali da importância de nós olharmos para a vida, valorizando esse tempo, nesse primeiro sermão, que nós chamamos de hoje. Jesus pegou os seus discípulos, estava às margens do lago de Genezaré, Mar da Galileia, leva eles para o Monte das Bem-aventuranças, aquela sombra gostosa, aquelas pedras, ele se assenta ali, eles têm uma visão privilegiada do Mar da Galileia, o ventinho está batendo, está confortável, está aprazível, e Jesus vai ensinar. E Jesus não diz assim:
bem-aventurados os que eram. Jesus não diz, bem-aventurados os que serão. Jesus diz, bem-aventurados os que são. Humildes de espírito. E ele começa a trazer para o hoje a reflexão. Ele diz, para tudo e pensa no agora. Para tudo e tira do seu coração qualquer tipo de ansiedade. Ele vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores. A primeira afirmação de Jesus é simples, categórica e eterna. A palavra de Jesus, ela é simples. A palavra de Jesus é profunda, mas ela é simples. Transformadora, mas ela é simples. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Passou disso, é do demônio. O Senhor, Ele não complica. Ou você está servindo as riquezas, ou você está servindo o Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou está servindo um, ou está servindo o outro. É simples assim. Não, Senhor, existe a possibilidade filosófica de criarmos um outro senhorio. Quem sabe o senhorio autoimposto pela sociedade, pelo o nosso contexto. Não, não, Jesus não diz nada disso. Ele diz, ou você está servindo as riquezas, ou você está servindo ao Senhor Deus. Ponto final. Vamos partir daí? O raciocínio é simples. Essa questão das riquezas é interessante porque o Senhor diz que é impossível, a palavra é dele, servir a Deus e as riquezas. Não é impossível um cristão ser rico. Impossível é alguém servir as riquezas e ser cristão. Porque a palavra servir usada no grego ali é uma palavra que implica em total subserviência. Ah, agora ficou claro. A palavra servir as riquezas significa total subserviência. A sua agenda é determinada pelo ganho, pelo lucro, porque ele vai te dar esses elementos ali, ó. As riquezas trarão para você comida, bebida, aquilo que o corpo necessita e aquilo que você vai vestir. Portanto, a partir do momento em que a base da sua existência e sobrevivência dentro do seu coração depende única e exclusivamente das riquezas, daquilo que as riquezas podem te proporcionar, garantir, da estabilidade e segurança, Deus está excluído do processo. Deus está excluído do processo. Historicamente, você pode até pegar, por exemplo, Europa. Enquanto a Europa estava na Idade Média, passando por problemas, que Genebra era o esgoto da Europa, as pessoas começaram a buscar o Senhor, a reforma protestante, a toda uma reforma econômico-social, a Europa começa a adorar a Deus, catedrais são construídas, o povo adora o Senhor, países protestantes surgem, a Europa começa a servir ao Senhor, e que coisa linda historicamente acontece naquele continente, aquele continente cresce na fé protestante, universidades são fundadas, hospitais públicos, e aí vai. As igrejas lindíssimas protestantes dominam a Europa toda, é um novo momento, mas a Europa fica rica, fica milionária. A Europa agora tem segurança pública, a Europa agora tem boas escolas, a Europa agora tem boas universidades, as pessoas moram bem, as pessoas têm boas aposentadorias. Pesquise no Google o que isso significa, aqui no Brasil a gente não sabe, né? As pessoas estão completamente estáveis, está tudo bem, tudo ótimo, e o que a Europa faz? Eu estou generalizando para você entender. Exclui Deus, porque o Deus da riqueza chegou, e Ele me dá comida, e a riqueza me dá bebida, me dá status, diversão, entretenimento, e os reis se dobram, e a população vai junto, e as igrejas fecham, e a Europa entra em declínio na sua fé. Que coisa triste, porque ninguém pode servir a dois senhores. Só que tem um detalhe, a palavra do Senhor vai nos dizer que esse que não pode servir a dois senhores, quando ele opta por servir ao Senhor chamado riquezas, o coração dele fica doentio, e ele começa a gerar esta ansiedade. E por que a sociedade está ansiosa, inquieta e enferma? Porque ela negou o senhorio de Deus na vida dela, e ela começou a zombar de Deus, e ela começou a carnalizar Deus.
Ela começou a transformar Deus em objeto de chacota, e os cristãos são criticados no mundo inteiro. E eis que mês passado, just in case, só por acaso, eis que mês passado, aí o povo se reuniu e celebrou mais uma vez, envergonhando o nome de Deus e colocando em todos os lugares: Mangueira, rogai por nós. E a foto de um redentor, eu disse, isso aqui está gravado para quem quiser ver. Pois um mês depois, eu quero dizer para a população: arrependam-se, porque não vai rogar para a Mangueira e para esses falsos redentores, porque a sua vida irá de mal a pior se você não se curvar diante de Deus em arrependimento e fé, e dizer: tem misericórdia de nós pecamos, nós vilipendiamos o nome do Senhor. Foi dito aqui, foi avisado aqui. Mas vamos servir as riquezas. Aí Deus manda, permite, como fez no Egito, com as suas pragas, como fez na vida de Jonas, um vermezinho que entrou numa planta que Deus mandou, diz a Bíblia. O Deus que manda grandes peixes também manda em vermezinhos. E Deus diz assim para a população mundial que está servindo a riqueza: e agora? Poderosos vão ter que usar máscaras, não há dinheiro no mundo que lhe proteja, não há cargo, não há conta bancária que te proteja. Onde está o teu Deus, chamado Mamon, riquezas? Onde está agora para te proteger? Onde está a tua capacidade intelectual, a nossa capacidade tecnológica? Onde estão os grandes gênios que duvidam da presença de Deus? Escondidos, com medo. E muitos ainda arrogantes. Nós não, porque nós não servimos as riquezas. Nós servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele reina sobre tudo. Com Ele está o engrandecer e a tudo dar força. Portanto, o Senhor Jesus diz a nós: não andeis como os gentios, que confiam nessas coisas. Andem como cristãos que servem o reino do Senhor. Portanto, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Quanto ao vestuário, quanto você vai comer, quanto você vai beber, não ande ansioso. Tranquilize o seu coração. A palavra ansioso ou inquieto é a mesma palavra no grego, é traduzida 6 vezes nesse texto que nós lemos. E ela aparece outras vezes na Bíblia, por exemplo, em Mateus capítulo 10, verso 19. E quando vos entregarem, não cuideis, é a mesma palavra, não fique preocupado, não fique ansioso, não fique inquieto, em como ou o que haveis de falar. Porque na hora em que você estiver diante de um tribunal que está querendo te matar, vos será concedido o que haveis de dizer. Olha o cuidado de Deus, a promessa de Deus. Você não precisa ficar ansioso nem com o que você vai falar. No momento mais difícil, mais tenso da sua vida, eu vou colocar as palavras certas nos seus lábios. Eu vou colocar as palavras certas nos seus lábios, porque afinal de contas, gente, nós somos embaixadores. Lembra que a Bíblia diz? De Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 7, verso 32, o que realmente eu quero é que estejais livres de o quê? Preocupações. A Bíblia diz, o que eu quero é que você fique livre disso. Isso não nos pertence na nossa caminhada cristã. Nós não colocamos o coração nessas coisas aí do mundo, não. Isso não nos pertence. Olha o que diz Filipenses capítulo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez, digo... O cristão, no meio da crise, manifesta a sua alegria. Seja, no entanto, a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ora, eu confio no Senhor. Eu sirvo a esse Deus que reina soberanamente sobre todas essas coisas e permite até que coisas terríveis como essas aconteçam, e Ele tem um propósito em todas as coisas. Mas eu sou moderado. Eu vou me cuidar. Eu vou obedecer às orientações das autoridades para preservar a minha saúde, da minha família, da minha comunidade.
seja a vossa moderação. Olha o que diz lá, conhecida de todos. A nossa fé não é uma fé fanática. A nossa fé é uma fé inteligente, é uma fé moderada, é uma fé cidadã. Então, é para encerrar os cultos e transmitir online? Encerraremos, vamos transmitir online. É o melhor para a população? Faremos. É falta de fé? Não, é moderação, é respeito, é sabedoria, é cuidado, porque a nossa fé é assim. Nós não somos pessoas sem moderação. A Bíblia diz que ela deve ser conhecida de todos os homens. Olha lá, o texto está dizendo isso. A moderação, ela tem que ser um testemunho. As pessoas têm que olhar para o cristão e ver no cristão que, apesar de denunciarmos o pecado, amamos os pecadores. E temos que orar por eles, por estes que mês passado afrontaram o nome de Deus. Eles são objeto do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção, porque são pecadores como nós já fomos, e ainda somos muitas vezes em muitas áreas. Nós não estamos sendo chamados por Deus para odiar ninguém, misericórdia. Somos chamados por Deus para amar e dizer para essas pessoas: está errado, arrependa-se, mude, porque senão você vai viver um caminho de ansiedade, preocupação, tristeza, estresse, depressão. Sua vida vai ficar muito ruim. Deus não quer isso para você. O Senhor quer que você se reconcilie com Ele, tenha uma caminhada com Ele, tenha uma vida nova com Ele, uma vida cheia de alegria, paz, segurança. Essa é a nossa função. Então, quando nós denunciamos o erro, nós o fazemos por amor àqueles que estão laborando em erro, e não porque nos julgamos melhores do que os outros, mas porque também sabemos as dores de quem vive lá, e não queremos que ninguém mais sofra. Daí, dizemos: perto está o Senhor. E a palavra de Filipenses 4, resultado: não andeis ansiosos, de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Deus começa a mostrar o modus operandi. O que eu devo fazer, Senhor? Coloque diante de Deus a sua petição. Como? Pela oração. Como? Pela súplica, oração mais intensa. Mas sempre com ações de graças. Sempre com ações de graças, porque no fundo, o que Deus deseja de nós é que o nosso coração seja agradecido. Ações de graças significa isso. Eu agradeço a Deus porque um dia Ele colocou essa fé no nosso coração, e nós cremos que Jesus veio, morreu na cruz, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou, se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e glória. Morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, que nós não conseguiríamos pagar. Ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e voltará. E isso é um convencimento que o Espírito Santo dá aos nossos corações, e a gente é grato por isso. E nós estamos aqui hoje porque nós somos gratos. E nós vamos acessar a internet porque nós somos gratos. E nós vamos caminhar juntos porque somos gratos, até o dia que o Senhor nos chamar, ou retornar, que seja logo, Maranata. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, resultado: guardará o vosso coração e a vossa mente, porque crer também é pensar em Cristo Jesus. Nossa fé é uma fé sábia, que trabalha na área do conhecimento. Nossa fé é histórica. A nossa fé é maravilhosa porque vem de Deus. Daí, Mateus capítulo 6 diz: então você olha para tudo isso, considera que Deus cuida dos lírios do campo, que não trabalham, mas nunca lhes faltou sustento. Ele considera que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como esses lírios do campo em toda a sua formosura. E esse Deus maravilhoso que nós servimos, não as riquezas, Ele reina hoje, amanhã e para todo sempre. O Senhor é eterno, Ele não está limitado ao passado, presente e futuro, Ele está acima disso. Mas Jesus coloca isso dentro do nosso tempo que se chama hoje, que projeta para amanhã, para mostrar que Ele tem projeto para todo mundo, do lírio do campo, as ervas do campo, para as nossas vidas. Ele tem projeto para tudo isso. Nada escapa ao seu controle. Portanto, a palavra dele é: não vos inquieteis. Ora, nós estamos vivendo uma sociedade extremamente inquieta. As pessoas estão extremamente ansiosas, é a mesma palavra.
As pessoas estão preocupadas. E a Bíblia vai dizer: não entre nessa agenda. Você tem outro Senhor. O seu Senhor não são as riquezas, a segurança que elas dão. Porque agora o Senhor expôs publicamente ao desprezo essa falsa segurança das riquezas. Está vendo que não adianta nada? De repente você tem os homens mais poderosos do mundo preocupados com o resultado dos seus testes. Seja no primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, submundo, até no inferno, em qualquer lugar que tiver. Não vos inquieteis, essa agenda não é nossa. O Dr. John Stott diz uma coisa muito interessante no livro dele, Sermão do Monte. Ao comentar esse texto, ele diz: os filhos de Deus não têm a promessa de que ficarão livres do trabalho. Não tem, nós temos que trabalhar para comer. A Bíblia diz isso. Aí você olha para o texto de Jesus e diz: está vendo? Os pássaros não semeiam e comem, os lírios do campo estão mais bem vestidos do que Salomão, eu não preciso trabalhar. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo para você não andar ansioso, porque Deus está no controle de todas as coisas, mas a Bíblia vai nos ensinar que o trabalhador é digno do seu salário, que o trabalhador que é bom é digno do salário dobrado, e que aquele que não trabalha não deve nem comer. A Bíblia é clara com relação a isso. Então, os filhos de Deus não têm a promessa de que ficarão livres do trabalho, nem da responsabilidade. Nós somos responsáveis. Nós vamos sim ensinar as pessoas a tomar todos os cuidados em todas as áreas, conforme as orientações, porque isso é responsabilidade. Nem das dificuldades. A Bíblia disse que nós iríamos passar por aflição, que no final dos tempos viriam pestes, guerras, tremores de terra. A Bíblia diz isso. Apostasias. Mas tem uma coisa que a Bíblia nos promete, que o cristão deve sim crer e colocar a sua vida diante de Deus, de tal forma que a promessa do Senhor, que não haja no seu coração inquietude, ansiedade e preocupação. Isso é uma promessa do Senhor. Daí, Mateus 6 diz: como nós podemos chegar nesse ponto de equilíbrio espiritual, já que servimos ao Senhor, pela graça dEle, chamados para essa relação? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, a comida, a bebida, a vestimenta, vos serão dadas. É isso que está escrito lá? Não, vos serão acrescentadas, porque você está trabalhando. Não fica sentado esperando cair do céu, não. Vai trabalhar, querido. Vai cuidar. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai acrescentar. Ele não vai te dar de graça. Ele vai acrescentar. Ele vai fazer render. A fé é a melhor aplicação. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Porque ao buscar o reino de Deus, você busca o rei. Você se manifesta verdadeiro cidadão. Você anda de conformidade com esse reino. E as outras coisas virão e serão acrescentadas. Portanto, a conclusão do evangelista Mateus é essa: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo? Foca no hoje. Como o título do livro que eu citei, Hoje importa. A soma que abala o nosso equilíbrio está aí: epidemia da ansiedade, pandemia do coronavírus e essas fake news. O que nós devemos fazer? Nesse livro, que hoje importa, tradução dele, o autor cita o Theodore Hesburgh, e ele diz o seguinte: você não deve tomar decisões porque elas são fáceis. Você não deve tomar decisões porque elas são baratas. Você não deve tomar decisões porque elas são populares, vai agradar todo mundo. Você deve tomar decisões porque elas são aquilo que é o que é certo fazer. Hoje importa que as suas decisões sejam as corretas. Hoje importa, porque se você hoje tomar as decisões corretas, amanhã você irá colher o fruto disso. Por isso que hoje importa.
Se eu quero um futuro com bons frutos, eu tenho que lançar boa semente e cuidar dela hoje. Por isso, que o que a gente deve levar para casa é uma decisão hoje: buscai ao Senhor. Hoje, vocês saíram de casa, vocês enfrentaram alguns medos, quem sabe algumas fake news, e chegaram na igreja, porque falaram: vou buscar o Senhor. Irmãos estão conectados, buscando o Senhor. O povo de Deus continua se reunindo hoje no mundo inteiro, seja online, seja presencial, com responsabilidade, com equilíbrio, para contribuir na sociedade de maneira positiva, mas nós estamos determinando que o nosso dia começa diante do nosso Senhor e Salvador, dizendo: Senhor, Tu és a prioridade do meu dia. Eu quero começar todos os dias declarando que o Senhor é a prioridade. Eu vou hoje servir ao Senhor, eu vou hoje buscar ao Senhor, em oração, em adoração, em serviço, testemunhando, ajudando as pessoas que estão aí perdidas, e que há pouco tempo atrás estavam até vilipendiando o Teu nome, Senhor. Eu vou ajudar essas pessoas, porque agora elas estão desesperadas. Uma pessoa que não tem Deus, quando enfrenta uma enfermidade, fica desesperada. O cristão fica enfermo também, isso é natural, tá, gente? Não é falta de fé, não, é natural. A diferença é que o nosso coração continue em paz, mesmo nas dificuldades, porque sabemos que Deus irá conduzir todas as coisas. Portanto, busque ao Senhor hoje. E sabe qual será o resultado amanhã? Amanhã você vai dizer, como Salmo 34, 4. Vamos ler juntos? Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Que essa seja a nossa palavra amanhã. Mas para que ela seja a palavra testemunhal, é preciso plantar, buscar hoje. Que Deus nos conduza, traga paz ao nosso coração, sem ansiedade, sem preocupações. Vamos de maneira moderada, equilibrada, cumprir tudo aquilo que tem que ser cumprido como um protocolo. Vamos lavar as mãos, passar álcool gel, faz tudo o que tem que ser feito, mas não permita que o seu coração seja como um coração de alguém que serve a outro Senhor. Não permita. Entre na presença de Deus, descansa, Deus está no controle de tudo, Ele te ama, é teu Pai, ouve a tua oração, está com você todos os dias, está conosco até a consumação dos séculos. Então, busque e continue buscando o Senhor. Acorde todos os dias com isso no seu coração. E no outro dia, com certeza você vai dizer: eu busquei, Ele me acolheu e Ele me livrou de todos os meus temores. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua promessa. Essa promessa é Tua, foi Jesus quem disse. Ela não é resultado do poema do coração de um homem, ela é o registro das palavras do nosso Deus, que vem com a promessa para todo aquele que o tem como Senhor e Salvador. E nós estamos aqui curvados na Tua presença, Senhor, declarando que o Senhor é Senhor da nossa vida. Nós servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. E nos alegramos, porque esta fé viva, segura, moderada, que o Senhor colocou nos nossos corações, é fruto da Tua graça e do Teu imenso amor. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos lembre todos os dias, no nosso momento contigo, desta segurança, do Teu controle, domínio, misericórdia e graça sobre as nossas vidas. E que sejamos, ó Deus, todos nós, proclamadores das virtudes daquele Deus maravilhoso que nos tirou das trevas para o reino do Filho em amor. Para que outras pessoas que ainda não Te conhecem possam ser conduzidas segundo a Tua graça,
ouvindo nossas palavras e os nossos testemunhos, a esta vida maravilhosa que o Senhor nos tem dado. Pedimos que o Senhor guarde cada pessoa, cada família e a nossa igreja de todo o mal. Que os teus anjos acampem ao nosso redor e nos livrem. Que o Senhor guarde a nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia desse mundo. E que nesse momento haja, ó Deus, uma profunda reflexão de todas as nações sobre a fragilidade humana e a necessidade de estarmos dobrados diante da Tua presença, reconhecendo ao Senhor como Deus Todo-Poderoso. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.